do Senhor nosso Deus, acompanha aí, Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Davi, amados irmãos, experimentou muitos e muitos livramentos na sua vida. Ele viveu em muitas situações à beira ali da morte, né? Ele teve que enfrentar o Golias, né? Gigante Golias, ele enfrentou Golias. Ele teve que fugir muitas vezes de Saul, porque existia uma inveja por parte de Saul em relação a ele, por causa do seu filho Jonatas, e muitas vezes Saul quase tirou a vida de Davi, mas ele nunca teve medo, receio, ou quis se opor a Saul devido a essas investidas, porque ele sempre esperou e aguardou no Senhor, o nosso Deus. Com relação a Absalão, seu filho, né? Ele também teve vários problemas e Absalão tentou tirar o seu reino, mas em momento algum ele se exaltou e continuou confiando e esperando no Senhor. E ele tinha essa confiança no Senhor, nesse Deus que o guardava, nesse Deus que o amparava, nesse Deus que o sustentava, e por isso ele agradece a Deus pelo fato de Deus estar sempre ali do seu lado, pelo fato de Deus estar sempre presente ali na sua vida, e ele ter essa presença gloriosa de Deus ali com ele. No culto de final de ano, normalmente, nós sempre imaginamos, né, que nós vamos ouvir uma pregação e você vai ouvir um desafio a respeito do que você vai fazer para o próximo ano, para que tudo dê certo e você tenha um ano próspero, né? Às vezes as pessoas ficam imaginando que você vai estar na igreja e ouvir uma proposta desse tipo, né? E não tem nada quanto as cores nem a forma, né, com que as pessoas se vestem, mas existem essas coisas, infelizmente, no culto de passagem de ano, né? Para as pessoas que não confiam no Senhor e aquelas que confiam no Senhor, mas às vezes tem um ladozinho assim preso nas tradições ou nos usos e costumes, ou até mesmo, né, nessas questões ligadas a crendice popular, né? Olha, no final do ano a gente tem que passar de branco, né? Para que a gente possa ter paz durante o ano todo, né? Como coisa que a cor vai mudar alguma coisa na sua vida, né? Como coisa se a cor que você passa do ano pode fazer alguma diferença na sua vida. Também, né? Tem aqueles que gostam de passar de amarelo, né? Porque o amarelo traz riqueza, né? Então, se você passar de amarelo ano que vem, você vai estar muito rico, né? Você vai ser muito rico no ano que vem. Né? Então, você passa de verde, porque verde vai te encher de esperança diante de todas e quaisquer as situações, né? E assim, né, vai se sucedendo na mente, na cabeça das pessoas a respeito da expectativa. E às vezes você vai na igreja também esperando que o pastor vai dar aquela palavra e você vai assumir aquele compromisso, e o ano que vem vai ser um ano completamente diferente, um ano muito abençoado, um ano muito próspero para você, por aquilo que você ouviu no culto, na passagem de ano, né? Mas eu não vou falar para você aqui, dar 2 ou 3 ou 4 ou 5 pontos, né, que possa fazer a diferença na sua vida no ano que vem. Mas eu quero convidar você a meditar aqui no Salmo de número 124 e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida durante esse ano e o livramento que Ele nos deu diante, amados irmãos, desta pandemia. Do verso de número 1 ao verso de número 5.
O salmista diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que o diga: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado torrentes de águas. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Ele diz que se o Senhor não estivesse do nosso lado, algo terrível teria acontecido conosco. Durante este ano, em muitos momentos da nossa vida, e às vezes a gente imagina e olha lá atrás, né? Em alguns momentos da nossa vida lá de trás, nós vamos falar a respeito lá de trás, mas para mim não foi lá muito lá atrás, não foi esta semana, né? Vindo de Cerqueira César no domingo, né? Eu não estava muito bem, mas depois aí já fomos cuidar da saúde, tudo bem. Aí a Vitória, né, teve febre, está com a garganta infeccionada, está lá em casa, né? A Zilda também, né, atacou o nervo ciático, infecção do nervo ciático, está lá, né, sem poder se movimentar. E eu disse: Senhor, esta semana é a última semana, que semana difícil, Senhor, tem misericórdia, eu preciso do teu socorro, eu preciso da sua palavra, eu preciso da sua direção, preciso da sua orientação. Mas o Senhor não me deu outra coisa senão esta palavra de gratidão para agradecer, né? Agradeça a Deus, né? Afinal de contas nós estamos vivos. E a Vitória ainda diz: Pai, nós vencemos, né? Passamos por toda a pandemia, e nesse período da pandemia, em momento algum, nós tivemos algum problema, né, de gripe ou alguma enfermidade, né? Ficou agora para o final do ano de 2021. Então eu só tenho que agradecer a Deus, e esse é o meu testemunho, né? E porque Ele está conosco, e Ele nos salva, e Ele cuida de cada um de nós. Essa presença de Deus que fez a diferença durante todo esse ano, amados irmãos, na nossa vida. E o nosso Deus é o Deus da aliança, e Ele fez um compromisso conosco, e Ele zela pelo cumprimento desse compromisso que Ele estabeleceu conosco. Lá no antigo Israel, Ele disse para o povo que Ele estaria com o povo, e que Ele seria o Deus deles, e Deus permaneceu com eles até a Canaã prometida. Em Cristo Jesus, depois que Ele foi ressuscitado, Ele aparece aos discípulos, e Ele diz para os discípulos: olha, eu estou com vocês durante todos os dias das suas vidas até o final. Eu estou junto, e Deus permanece fiel, e Ele continua conosco, amados irmãos, independente das situações pelas quais nós estamos passando. O Senhor é o Deus que nos assiste, Ele não nos deixa. Com o povo de Israel, o povo ficou lá 400 anos, mas Ele viu a situação que o povo estava passando. Ele ouviu a oração do povo, e Ele desceu e Ele veio ao encontro. E nesse tempo, amados irmãos, durante esse ano, nesse tempo de pandemia, Deus também ouviu e nos visitou, e nos confortou e nos consolou. E muitas bênçãos do Senhor nós colhemos durante este período, e nós temos que agradecer ao Senhor nosso Deus e dizer como salmista: se não fosse o Senhor que esteve ali do nosso lado naquele momento, se não fosse o Senhor ali do meu lado naquele momento, quando muitos estavam passando por dificuldades, quando aconteceu sim morte na família, próximo da família, mas Deus esteve ali e deu uma palavra de conforto, e deu uma palavra de consolo, e deu uma palavra de ânimo. Se não fosse o Senhor quando eu estava ali curvado naquele momento, chorando, angustiado e triste, mas o Senhor esteve ali e me consolou, o Senhor esteve ali e me confortou. É esse Deus que nós temos, amados irmãos, que agradecer neste final de ano, por todo esse cuidado, por todo esse zelo para conosco.
É esse Deus que esteve ali naquele momento quando nós fechamos as portas e não conseguíamos abrir as portas para encontrar a fé devido à crise pela qual nós estamos passando. Mas como ele disse lá em Apocalipse 3:20, ele vem e ele bate na nossa porta, eis que estou à porta e bato, e nós abrimos nosso coração e ele pôde estar conosco e pôde trazer consolo e conforto para as nossas vidas, para o nosso coração. Porque esse nosso Deus, amados irmãos, é o Deus que liberta, é o Deus que livra, é o Deus que cura, é o Deus que conduz, é o Deus que dá descanso, é o Deus que tem cuidado de cada um de nós e não tem se esquecido de nós. Paulo diz nesta fé, nesta confiança: se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos agradecer e devemos agradecer, porque realmente o Senhor tem estado conosco. E se você perguntar, se eu perguntar, não, mas nós estamos agradecendo, mas todas as pessoas poderiam agradecer, e muitas pessoas tiveram esse mesmo zelo e cuidado do Senhor nosso Deus. Mas há uma diferença entre aqueles que confiam no Senhor nosso Deus, lá de João 15:16, que o Senhor diz assim: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Foi Deus que te separou, foi Deus que te colocou como parte do seu reino, como parte da sua igreja. Foi Ele que te amou e entregou a sua vida por você. Ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sucumbido. Mas graças a Deus, que Ele esteve conosco, que Ele está conosco, e nós podemos aqui nessa noite agradecer a Deus por esse cuidado, porque Deus tem estado do nosso lado, e esse Deus que está do nosso lado é o Deus que nos guarda. A expressão do salmista aqui, ele diz assim: teriam sido engolidos vivos. Teríamos sido engolidos vivos. Olha a expressão forte que ele usa aqui, né? Como se tivéssemos sido sacados de uma hora para outra, mas o Senhor nos guardou. Como aconteceu com as pessoas no tempo de Noé: comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, mas de repente aconteceu, e foi de repente que aconteceu. Foi assim que aconteceu com o exército de Faraó, quando eles entraram atrás do povo de Israel no mar, e eles foram também engolidos. É de uma hora para outra em que as coisas acontecem na nossa vida, mas quando Deus está do nosso lado, Ele nos guarda, Ele nos ampara, Ele nos sustenta, Ele nos livra. As águas nos teriam submergido, versículo 4, e sobre a nossa alma teria passado as torrentes, e todo um exército ficou sepultado. Mas ele diz: mas nós não. O Senhor nos deu livramento, o Senhor abriu o mar, e o Senhor nos conduziu pelo mar, e o Senhor nos colocou a salvo ali do outro lado. E ele diz no verso de número 8: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus, que não nos deu por presa aos dentes deles, né? Porque Ele nos guardou. O Senhor nos deu o livramento, e o nosso socorro está não em pessoas, não em coisas, mas o nosso socorro está em um nome do Senhor. E quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus criador de todas as coisas, o Deus sustentador de toda a criação, o Deus que te amou e enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer lá na cruz do Calvário. Que assim, amados irmãos, esteja o nosso coração agradecidos diante do Senhor, o nosso Deus, nessa noite, o Deus Criador de todas as coisas. E quando nós estamos para adentrar este novo ano, que a nossa gratidão chegue até o trono do Senhor, o nosso Deus.
E nós temos pelo menos 3 motivos para agradecer a Deus ao adentrar esse ano. E eu quero deixar com você. Durante o ano 2022, esse ano será um ano, né? Podemos dizer de muitas bênçãos do Senhor, mas será um ano de muitas lutas. Como igreja, nós vamos ser apertados de todos os lados. Creia no que eu estou dizendo, né? Nós vamos ser apertados de todos os lados, né? Há, né, uma direção que está sendo dada não na nossa nação, mas no mundo todo, onde os principais a serem afetados serão exatamente aqueles da fé. Porque aqueles que podem manter a bênção de Deus sobre o mundo são os da fé. E nós estamos vendo um avanço, né, do comunismo sobre todas as nações. E uma das coisas que é combatida pelo comunismo é exatamente a fé cristã. Em alguns lugares hoje, não estou falando sobre perseguição religiosa, como já acontece há muitos e muitos anos, que nós oramos na janela 1040, né? Que é o lugar mais difícil, onde o evangelho é difícil de entrar. Mas estou falando sobre regiões onde existem igrejas, onde elas estão sendo impedidas de serem frequentadas. E as portas das igrejas estão ficando fechadas. E as pessoas estão sendo impedidas de realizar os seus cultos. Então se prepare, porque nós vamos viver isso também aqui. E já estamos vivendo isso, né? Com a questão, né, de gênero, a igreja vai enfrentar isso. Nós estamos vivendo isso e vendo no nosso dia a dia, e a gente fica preocupado. Eu fui numa consulta, até o dia eu fui na consulta com a Zilda mesmo, cheguei lá, as perguntas que hoje são feitas são perguntas completamente estranhas, aquilo que a gente está acostumado no dia a dia, no tradicional, quando você vai preencher uma ficha. E nós vamos enfrentar essas questões no nosso dia a dia. Então esteja você preparado realmente para este ano, né? Para enfrentar os perigos do dia a dia, mas saiba de uma coisa: Deus estará conosco. Deus permanecerá conosco. E Deus nos dará o livramento oportuno. Isso, amados irmãos, porque Deus não nos livra dos problemas, Deus nos livra nos problemas. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel foi parar na cova dos leões, né? Mas Deus estava ali com eles. Então creia que diante das lutas e das dificuldades, creia, Deus continuará ali com você, estará com você, como esteve com Davi, como esteve conosco durante esse ano, né? E nos momentos de dificuldade, nós entendemos aquilo que o Senhor falou para Paulo: ó Paulo, minha graça te basta. Fica tranquilo que a minha graça te basta. Você não vai perecer. Fica tranquilo. E nesse tempo, 2022 é ano de eleição, né? Então aí a coisa vai apertar um pouquinho mais. Nós já estamos vivendo esse tempo onde nós já observamos, né, que existe apenas 2 lados. Uns estão puxando para um lado, outros para o outro. E isso vai apertar bastante no que diz respeito a essa questão da fé. E você vai ser desafiado, você vai ser desafiada a dar a sua posição e dizer realmente de que lado você está. E se posicionar no que diz respeito também à sua fé.
Mas creia, Deus continua conosco. E o maior perigo de todos que nós oramos aqui, no início, os irmãos lembraram, nós oramos com o Dr. Elias e ele orou assim: perdoa, Senhor, os nossos pecados, né? Porque este é o maior perigo para a vida do ser humano, a vida do homem, né? A morte e o pecado, a morte e a perdição eterna. Que Deus nos capacite como igreja para que possamos resistir firme diante das lutas, diante das dificuldades, possamos resistir firme diante das investidas do inimigo Satanás. Que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para nos comportarmos, sabendo que se Ele tentou a Jesus, muito mais que Ele tenta também a sua igreja e tenta também o seu povo. E nós precisamos de contar sempre com a presença gloriosa de Cristo Jesus, para nos livrar, como Ele nos ensinou lá na oração do Pai Nosso: livra-nos do mal. Amém. Eu gostaria de deixar com você aqui o desafio de entrar esse ano agradecendo muito a Deus pela situação que nós estamos vivendo. Louvar a Deus por todo o livramento que Ele nos deu. Mas dizer a você sobre esse novo ano, que seja um ano de muitas bênçãos, mas que será um ano de muitas lutas para todos nós. Feche teus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos agradecer pelos Teus cuidados para conosco. Louvamos-te, ó Deus, porque o Senhor esteve do nosso lado e o Senhor nos guardou e nos livrou de todo mal, de todo perigo, e nos livrou, Senhor meu Deus, da morte, e nos livrou, Senhor meu Deus, do inferno, e nos livrou, Senhor meu Deus, de toda tentação, e guardou, Senhor meu Deus, ó Pai, as nossas vidas, como o Senhor guarda, Senhor meu Deus, o pássaro do laço do passarinheiro. E nós estamos, ó Deus, agradecidos, Senhor, porque o Senhor nos livrou. E queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas no Teu altar, ao findar, Senhor meu Deus, deste ano de 2021, Senhor meu Deus, e olhando, Senhor, para o ano 2022, já agradecer por ele, Senhor, porque só a Sua presença conosco nos trará segurança e nos trará condições de seguir em frente, com a certeza de que teremos vitórias e de que a Sua igreja, Senhor, prevalecerá, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a Sua igreja, Pai. E que mesmo, Deus, diante das lutas e das dificuldades, Pai, que o Senhor dê, Senhor, confiança, que o Senhor dê, Deus, segurança, que o Senhor dê, Deus, fé, que o Senhor dê, Deus, certeza para este povo Seu, Senhor, para caminhar, Senhor, seguro, sabendo que independente das circunstâncias, o Senhor estará conosco, Pai. Dá-nos, ó Deus, ó Pai, confiança, dá-nos, ó Deus, fé, dá-nos, ó Deus, ó Pai, posicionamento firme na Tua palavra, para que, ó Deus, diante, ó Deus amado, dos questionamentos, não venhamos a nos envergonhar do Teu Evangelho, não venhamos, ó Deus, a negar a Sua palavra, Senhor, mas possamos, ó Deus, ó Pai, confiando no Senhor, professar a nossa fé, Senhor, declarar, ó Deus, a nossa fé diante de tudo e diante de todos, Senhor, e jamais, Senhor meu Deus, permitir que, ó Deus, venhamos a dobrar os nossos joelhos diante dos homens, Senhor, por aquilo que os homens querem, Senhor, por aquilo que os homens querem implantar, Senhor, por aquilo, ó Deus, que é a visão dos homens, Senhor, e que contraria, ó Deus, a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, aviva, Senhor meu Deus, e dá conhecimento e sabedoria, ó Deus, à Tua igreja, ao Teu povo, Senhor, para que possamos, ó Deus, caminhar firme nesse propósito, Senhor, e jamais, Senhor, negarmos a Tua palavra, Pai. Nós oramos em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém, amém.